Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí à Semana do Personal Empreendedor. Então eu tive aqui essa ideia de trazer para vocês, como eu falei, todos os aprendizados que eu tive no último WNO Mulheres Empreendedoras. Então passaram por lá mulheres aí fantásticas, com carreiras brilhantes, né? Mulheres que empreendem na área da educação física. E durante cada palestra eu estava prestando bastante atenção, eu falei, cara, eu vou pegar esses aprendizados, vou anotar. E eu anotei e depois que eu fiz isso, eu falei, cara, eu tenho que passar isso para as pessoas, eu tenho que dividir isso com as pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, nesse nosso grupo. Então, para quem está entrando agora no grupo aí, seja muito bem-vindo. Vocês vão perceber que esse grupo aqui já está funcionando há um tempo, já são mais de 50 pessoas, 50 acadêmicos e profissionais de educação física que estão aqui consumindo aí conteúdo quase que diário, né? Então eu falei, como eu falei para vocês, essa semana ela vai durar de hoje, dia 23 de março, até domingo, dia 29. Então hoje eu trouxe aqui um conteúdo introdutório para vocês, para a gente começar a entender um pouco dessa questão de empreendedorismo, um pouquinho do perfil, o que eu preciso fazer para poder empreender. E aí na sequência eu vou trazer aí aprendizados das 5 palestras. Então hoje é o nosso start, o nosso pontapé inicial para você que deseja empreender. E às vezes muita gente pergunta, pô, será que esse conteúdo é para mim? Eu vejo algumas pessoas perguntando, poxa, mas eu sou acadêmico, eu posso participar desse curso? Ou eu posso ir no WNO Mulheres Empreendedoras, tiveram homens, poxa, esse conteúdo eu posso ir nesse programa aí que é só para mulheres? Eu falo, gente, todo mundo que tem interesse em evoluir, tem interesse em crescer, deve participar. Não é eu posso, você deve participar. E aqui é para quem é acadêmico do primeiro período, para quem está prestes a formar, para quem começou a atuar com personal agora, para quem já é personal há muito tempo. E eu falo isso para todo mundo, conhecimento nunca é demais. Vai ter um momento que mesmo você não utilizando o conhecimento, ele vai estar ali dentro de uma caixinha, mas vai ter um momento que você vai ter que recorrer a ele e ele vai estar ali, ó, pronto para você realmente utilizar. Então conhecimento nunca é demais. Então hoje eu vou trazer para você basicamente uma palestra que eu dei no Congresso Fitness que tem aqui em Goiânia. Goiânia é capital fitness, na área de empreendedorismo. E o tema que eu levei naquele dia, para vocês terem uma ideia, foi em 2015 essa palestra. Olha, para você ter uma ideia, se eu tivesse montado essa palestra hoje, se eu tivesse dado ela hoje para vocês, o tanto que o tema dela ainda é pertinente, e eu penso que sempre será. Então o tema da palestra foi empreender na crise da. Então foi esse o tema da palestra de empreendedorismo, né? Quer dizer, foi esse o título, né? Empreender na crise da. Por quê? Porque naquela época de 2015 nós estávamos atravessando uma crise, né? Uma crise aí mundial que começou em 2008 com os Estados Unidos, depois foi afetando o mundo inteiro e foi chegando, ela foi mascarada. E ela aconteceu de fato no Brasil aí, final de 2014, início de 2015. Mas o que aconteceu naquela situação que é diferente dessa situação que a gente está vivendo, até para vocês entenderem isso, né? Naquela ocasião, as pessoas, naquele momento de instabilidade, as pessoas até tinham dinheiro na mão. Só que elas estavam mais racionais no quesito: onde eu vou aplicar o meu dinheiro? Será que é o momento de investir? Será que é o momento de segurar o dinheiro? Será que é o momento de trocar de carro, de fazer uma viagem? Então as pessoas, elas tinham ali um dinheiro, mas elas estavam com medo dessa instabilidade. E o cenário hoje não é diferente, não foi uma crise financeira que afetou, foi uma pandemia, né, como vocês estão vendo aí, que está disseminando no mundo inteiro. E nós não podemos sair na rua, nós não podemos trabalhar. E olha que o cenário econômico de hoje é muito mais favorável do que o cenário econômico daquela época, né? Então a gente teve aí uma crise externa. E eu te pergunto, é possível empreender nesse momento?
Ou nesse momento, o que, que eu posso fazer se eu não posso trabalhar, digamos assim, né? Porque a gente pensa, na maioria das vezes a gente pensa que eu sou útil quando eu estou fazendo algo, ou quando as pessoas estão me vendo fazer. E às vezes a gente pensa, nossa, ficando em casa eu sou inútil, mas você já pensou quantas coisas você poderia estar fazendo nesse momento agora na sua casa, de produtivo, digamos assim, para você se preparar para quando esse momento turbulento passar? De repente você começar a montar um projeto, um programa, alguma coisa nesse sentido, para quando esse momento passar e você puder sair, você puder se expor, as pessoas de repente vão estar esperando. Exemplo, muitas pessoas sedentárias, será que nesse momento elas vão repensar? Cara, eu poderia ter treinado, eu poderia estar treinando, eu poderia estar cuidando do meu corpo e eu estou agora numa zona de risco porque eu sou sedentário. Eu estou numa zona de risco porque eu poderia ter praticado atividade física e não tenho. Então a minha imunidade não é tão boa quanto ela poderia ser. Muitas pessoas vão pensar isso. E eu arrisco a dizer que milhares de pessoas vão pensar isso. E milhares de pessoas vão procurar a atividade física como uma solução. Você já ficou atento? E aí, quando esse momento passar, nós somos aí meio que obrigados a ficar pelo menos 15 dias. Eu creio que vai durar mais, mas falam em 15 dias. O que você está fazendo para quando isso passar? Você já parou para se perguntar? E o que você precisa fazer nesse momento? Que eu digo que é o primeiro passo que eu falei nessa palestra. O primeiro passo que eu falei. Cara, você precisa acreditar. Dificilmente alguém dá um passo ou um passo consistente quando não se acredita naquilo que se quer fazer, naquilo que está fazendo. Então, se você não acredita que você é capaz de gerar resultados, se você não acredita que consegue viver 100% da educação física, se você não acredita que a educação física pode te dar o retorno de sucesso que você gostaria, eu sinto lhe informar que a educação física ela não é para você. Então é a primeira coisa que você tem que repensar aí na questão do empreendedorismo. Se você hoje tem um salário fixo, se você hoje trabalha de carteira assinada, se você quer viver só de personal, 100% de personal, que é uma forma de empreender dentro da educação física e você não acredita nisso, pode ter certeza que você não vai ser nem um excelente funcionário, nem um personal mediano. E é isso que eu vi, que eu pude ver nos olhos daquelas mulheres contando as histórias. Elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. Elas estavam vendo o copo sempre meio cheio e não vendo o copo meio vazio. Elas não estavam olhando para as dificuldades. Dificuldade todo mundo vai ter. Se você estiver no sofá da sua casa esperando as coisas acontecer, você vai passar por uma dificuldade. Se você sair do sofá e começar a agir, você vai enfrentar dificuldade. A pergunta é, o que eu quero? Que história de vida eu quero contar? Que história de vida eu quero contar para as pessoas? Que história de vida eu tenho orgulho de falar? Então você tem que começar a se fazer essas perguntas nesse momento agora. E você precisa acreditar em você, acreditar que você tem capacidade. E sabe qual que é o exercício simples que eu faço no coaching mesmo para as pessoas acreditarem? Pega um momento, por exemplo, da sua vida que não foi um momento tão legal que você passou. Um momento de extrema dificuldade. E que você, nesse momento, saiu vitorioso dessa situação. Resgata essa pessoa que passou por obstáculos, que conseguiu vencer, que chegou até aqui, que está podendo assistir esse vídeo. E o que você estava fazendo naquele dia que você se empoderou daquela forma e conseguiu transpor o obstáculo? Se empodera daquela pessoa. Quantas vitórias você teve na sua vida que te trouxeram até onde você está hoje,
que você pode realmente pegar e trazer para você, e você realmente conseguir ser melhor, conseguir ser uma pessoa melhor e conseguir ser um profissional melhor. Então a primeira dica é acreditar. Acredita que é possível você realmente fazer sucesso naquilo que você escolheu. E se você não acredita, não tem problema, sabe por quê? Porque você pode fazer outras escolhas na sua vida. Eu vi alguns colegas de sala mesmo, mudando de curso, falando, cara, a educação física não é para mim. Foram fazer direito, outros foram fazer medicina, outros foram fazer, sei lá, fisioterapia. Por quê? Porque a pessoa percebeu que aquele momento ali, aquilo não era para ela. E às vezes a gente entra numa situação sem saber o que vai encontrar. E isso não é um problema. O problema é quanto tempo você vai demorar dentro dessa situação. Você quer ver um exemplo? Eu, por vários anos, né, eu pedalei, tenho bicicleta ainda, fiz várias aulas de ciclismo indoor, né? E as pessoas ficavam, cara, você tem que dar aula de ciclismo indoor, você precisa fazer o curso, a certificação e tal. E quando foi em 2013, eu acreditei nisso. E aí o que eu fiz? Fiz a certificação, passei por todas as etapas, treinamento, até que no dia 1º de agosto eu recebi minha primeira aula de ciclismo indoor. Gente, eu adorava pedalar, adorava fazer as aulas, ia para os eventos, levava a bicicleta, pedalava no rolo, sabe? Ajudava a montar, ajudava a desmontar, ficava até mais tarde, acompanhava a galera. E aí eu acreditei que eu poderia ser um bom professor. Mas quando eu sentei na bike para dar a primeira aula, vocês não têm ideia dos 45 minutos mais demorados da minha vida em cima daquela bicicleta. E aí eu passei 30 dias dando aula, até que dia 31 de agosto, foi a última aula que eu dei, foi um sábado que eu dividi com o professor, e eu tive certeza. Sabe por quê? Porque eu não era tão competente quanto ele. E não era o problema de ser competente, é que eu não me doava, igual eu via que os profissionais que amavam o ciclismo indoor se doavam, de montar uma boa aula, de fazer uma periodização, de trazer novas músicas. Então isso não me empolgava. E eu pensei assim, cara, é injusto as pessoas virem assistir minha aula, as pessoas estarem aqui dentro pedalando, as pessoas estarem depositando a confiança em mim. Eu estar aqui, né, onde outro professor poderia estar, eu estou ocupando uma vaga de outro professor, sendo que não é isso que eu quero. Então eu resolvi realmente deixar o ciclismo indoor e continuar onde realmente o meu coração de professor batia. Mas eu precisei passar por aquilo ali, eu precisei entrar numa sala, eu precisei dar aula, eu precisei voltar mais uma vez, voltar de novo, para realmente entender que aquilo ali não era para mim. Então, você vai entender também o seu momento, você pode entender às vezes, né, de tanto às vezes insistir numa coisa, que de repente você não vai fazer tão bem. E aí você vai escolher aquilo que realmente o seu coração bate. E sabe o que eu acredito? Eu não acredito em área que não dá dinheiro. Eu não acredito em profissão que não dá dinheiro. Eu acredito em profissionais sem competência. Eu acredito em profissionais que não evoluem, que não investem, que não inovam. Nisso eu acredito. Agora falar que tal área não dá dinheiro, por isso que 90% dos profissionais que formam vão para o personal, e desses 90% que formam, só 10% realmente ganham dinheiro. Será que o problema está aonde? E quando eu descubro que às vezes o problema são as minhas atitudes, fica muito mais fácil do que eu terceirizar o problema. Fica muito mais fácil, é mais rápido você superar quando você descobre que as suas ações não estão sendo corretas. Então, começa a acreditar realmente naquilo que você deseja e não fique com medo não, sabe por quê? Porque se você ficar no sofá vão te julgar, e se você tomar atitude vão te julgar também. Então escolha a atitude
que faz o seu coração bater, gente para falar mal, tem em todo lugar. E aí o que você precisa entender? Eu trouxe aqui também a questão do perfil desse empreendedor, né? Então, assisti vários vídeos, li alguns livros, né, de empreendedores, e eu quero trazer uma visão de um filme que estou assistindo, até uma dica aí para vocês, para quem tem Netflix aí, A Fome do Poder. Ele conta a história dos irmãos McDonald's e do Ray Kroc, que foi o cara que impulsionou a rede McDonald's. Só para vocês terem uma ideia, ele viu aquele formato, né, do que estava sendo construído em torno do McDonald's, e ele falou, cara, essa aqui é uma ideia que pode ser propagada, replicada. E o que é a primeira coisa que as pessoas falam quando alguém acredita demais numa coisa? Pô, você é louco, cara. E isso falaram para você quando você escolheu a educação física. Você vai passar fome, você vai morrer de fome, você não vai conseguir, você é um louco. Agora eu vou te perguntar, tem alguém na educação física que não passa fome? Tem alguém na educação física que consegue viver só dos rendimentos da educação física? Se a resposta for sim, é porque a sua atitude ainda está errada. Então o empreendedor ele tem que ser louco, ele tem que ser aquela pessoa otimista, aquela pessoa que enxerga coisas onde as outras pessoas não veem. Elas enxergam a oportunidade onde as pessoas veem obstáculo. Então o otimismo é uma característica de quem é empreendedor. Qual outra característica que eu poderia trazer para vocês desses empreendedores que eu já tive contato? A questão de ser visionário. A gente às vezes vive o hoje, vê o hoje para resolver os problemas do hoje. Mas se você começar a viver o hoje para resolver problemas seu daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5 anos, fazendo um bom planejamento, eu tenho certeza que você vai ter domínio das ações, domínio de onde você está pisando. Já diria Peter Drucker, né? A melhor forma de você criar o futuro é planejando ele. É igual você planeja uma viagem. Às vezes você vai fazer uma viagem daqui 6 meses, você não começa a juntar dinheiro, você vai comprar uma passagem aérea, ou de repente você vai fazer uma revisão no carro, vai alugar. A chance dessa viagem acontecer é muito grande, sabe por quê? Porque você planejou essa viagem, a não ser que aconteça alguma coisa igual está acontecendo nesse momento agora, que impeça você, mas é um fator externo. Mas e os fatores internos que tem a ver com as suas atitudes? O que você está fazendo agora para realmente ser um empreendedor na educação física? Eu escutei histórias de vários tipos, pessoas que de repente acreditaram e fizeram um financiamento, pegaram dinheiro emprestado, pessoas que se organizaram e pegaram um recurso próprio. Tem empreendedor de todos os tipos. O que mais que você tem que perceber, né? O empreendedor, ele é automotivado. Ele é incansável, a todo momento ele está acreditando, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta. Ele não fica parado. Ele sempre acredita na capacidade dele. E não é fazer isso demasiadamente, né? É você analisar, poxa, aqui eu não consegui, mas o que eu posso fazer para chegar lá no meu sonho? O que eu posso fazer diferente? Então ele se motiva, ele tem aquele período, né, que ele fica, vou chamar de um período depressivo, mas esse período ele dura pouco, às vezes ele fica 1 dia, 2 no máximo ali remoendo aquela perca, e logo ele está, não, agora eu preciso achar outro caminho, e ele não para. Você percebe isso nos grandes empreendedores. Então começa a ver e anotar quais dessas características você tem, quais dessas características você precisa melhorar em você para realmente fazer as coisas acontecerem, né? Ele precisa ser proativo, ele precisa ter uma proatividade. Proatividade é aquele que dá o primeiro passo sem as pessoas darem um tapinha nas costas, sem as pessoas precisarem empurrar, sem as pessoas precisarem falar, cara, você precisa fazer. Ele vai lá e faz, ele vai lá e toma a primeira atitude. O empreendedor, ele é comunicativo, ele gosta de conversar, ele gosta de ouvir, ele presta atenção, ele consegue influenciar as pessoas, ele tem um bom poder de venda.
Então tudo isso são características de um empreendedor. Eu não sei se está vindo alguma referência na sua cabeça, mas a modelagem é extremamente interessante, né? Se você quer ser um empreendedor, quem é um empreendedor referência para você? Quem é aquela pessoa que realmente faz a diferença e é exemplo como pessoa e como profissional na sua vida? Que tem a ver com seus valores, com o que você aprendeu. O empreendedor, ele também é corajoso. Lembra do primeiro ponto que eu falei, acreditar? Ele tem aquela coragem. E a coragem não é a ausência do medo, é o que você consegue fazer apesar do medo que você tem. Já viu no início ali, quando você está flertando aquela menina, você está lá com 12, 13 anos de idade, dá aquele friozinho na barriga? É isso. Você estava com medo da situação, mas a sua coragem transpôs o medo para você enfrentar aquilo ali, de repente conversar com a pessoa e falar que você está interessado. Não estou falando que você tem que ser destemido, mas você precisa realmente fazer com que a coragem faça você caminhar. E não que o medo faça você bloquear. De repente você é aquela pessoa que precisa de muitos recursos para poder dar o primeiro passo. Então entenda quem você é primeiro, para você dar o primeiro passo sendo assertivo, para você dar o primeiro passo com firmeza e ser consistente naquilo que você vai fazer. Às vezes a gente fica se moldando aquelas pessoas que são rápidas demais, né? Pô, mas o cara já está fazendo isso, mal acabou, ele já está fazendo outra coisa. Não, vai no seu tempo. O tempo passa igual para todo mundo. De repente você precisa de um tempo maior e você às vezes não respeita isso. Então respeita o seu tempo para colocar as coisas que você quer colocar em prática. Pegue os recursos que você precisa para ter mais confiança, para ter mais segurança para poder atuar e fazer aquilo que você quer fazer. Não copie os outros na essência e não queira ser os outros. Nós não somos iguais, mas a gente quer ter as mesmas atitudes que os outros têm. Às vezes a gente não sabe os caminhos que aquela pessoa passou para chegar onde chegou. A gente só copia o modelo, mas a gente precisa entender o que essa pessoa passou para isso. Outra característica, né, assumir riscos. Então, o empreendedor, todo dia ele está assumindo um risco. Pensa quantos empreendedores não assumiram um risco, estão assumindo um risco nesse momento, né? Sem saber o que vai acontecer. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não consegue controlar. Você de repente está trabalhando como funcionário hoje, mas quer empreender, vai largar o emprego, você vai assumir um risco. E até quando você não decide empreender e fica como funcionário, você também está assumindo um risco. Mas é que na sua avaliação você pensa que esse risco é o quê? É menor. Na sua avaliação você pensa que esse é um risco mais calculado, né? Aquela estabilidade da carteira assinada ou a estabilidade de um concurso. Mas tudo é assumir risco. Você faz uma escolha. E às vezes é uma escolha que lá na frente você vai colher algo que você não deseja. Então quanto mais rápido você conseguir fazer uma escolha, quanto mais assertivo você for, melhor para você nesse momento. E o empreendedor ele também gosta de mudanças, gosta de inovação, ele sempre busca novidades, né? Eu falo que quando eu estava dando consultoria, principalmente na área de vendas, eu brincava com as meninas, no dia que vocês chegarem à nota 10, é onde o nosso castelo começa a cair. Sabe por quê? Porque quando você se imagina numa posição onde você não precisa de mais nada, o seu negócio começa a ir por água abaixo. Sabe por quê? Porque o mundo está numa mudança dinâmica tão grande, numa constância tão grande, que a gente não pode se dar o luxo de descansar, que a gente não pode se dar o luxo de deixar as coisas como estão. Por quê? Porque vai vir outro alucinado e vai estar entregando algo que você já deveria ter entregue. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu estava encaminhando para montar a minha loja de produtos naturais e suplementos, eu comecei a procurar o local para poder fazer isso. Sabe quando você olha para aquela porta e você fala, cara, essa loja poderia ser aqui? Pasmem vocês. Eu olhando, demorei a tomar uma atitude. Alguns meses depois, naquele mesmo lugar que eu tinha olhado, que eu tinha visto que ali poderia ser uma loja, que ali poderia render, tinha aberto exatamente uma loja de produtos naturais
e suplementos. E é isso que eu estou falando para vocês na prática. Quando vocês não fazem, tem muita gente fazendo. Quando vocês esperam, são espectadores, tem muita gente no palco já com o teatro pronto. Então cuidado com o tempo que vocês vão gastar aí para poder realmente gerar resultado. Então, não estou falando que vocês não devem tirar um tempo para descansar, férias não, mas no tempo que tem que trabalhar, trabalhe muito para vocês realmente conquistarem aquilo que vocês desejam na vida de vocês. Então essas foram algumas características para você começar a abrir a mente para o empreendedorismo, para quando eu trouxer aí os aprendizados, e cada dia eu vou trazer um aprendizado referente a uma palestra, o que eu ouvi, ao sentimento da palestrante, como é que ela iniciou, o que ela trouxe, como é que ela fez nesse período aí para poder conseguir clientes. Então, de amanhã, terça-feira, dia 24 até dia 28, eu vou trazer o aprendizado de uma palestra. São 5 palestras e domingo a gente vai fazer o fechamento de todo esse conteúdo. E eu vou trazer aqui uma ferramenta prática que eu chamo de plano de ação, para você realmente colocar em prática tudo que você aprendeu durante essa semana. E o que você tem que fazer para poder reforçar isso? Se você quiser ajudar pessoas, chama as pessoas para entrar aqui no nosso grupo, manda o link que você recebeu para as pessoas, para que elas possam realmente ter acesso a algo que possa ajudar. Isso se você gostou realmente desse primeiro conteúdo, desse primeiro episódio da jornada do personal empreendedor. É uma coisa que eu estou fazendo com muito carinho para vocês que estão aqui comigo, beleza? Então hoje eu queria trazer um ponto que é realmente acreditar. Você acreditar realmente que é possível viver da educação física. Quando você acredita, você tem foco, você desbloqueia as suas crenças negativas, digamos assim, você diminui o tamanho dos obstáculos, e eu vou falar disso à frente, e você abre portas, e você começa a enxergar oportunidades. E pega outra atividade, pega essas características que eu falei para vocês dos empreendedores, o que você vai fazer? Você vai listar elas e vai dar uma nota de como você se enxerga dentro de cada característica e veja qual que você precisa melhorar para de repente você que deseja começar a empreender, a fazer isso rápido. A fazer isso de uma forma segura no seu tempo, mas com velocidade. No mais, esse é o nosso primeiro conteúdo. A semana só está começando e eu já estou gostando demais de estar aqui falando com vocês. Então aí nos vemos aí no segundo episódio e eu vou falar sobre planejamento. No segundo episódio a gente vai tratar sobre planejamento de uma forma totalmente diferente, de repente, do que você já viu. Então um grande abraço para você. Nos vemos aí nos próximos vídeos.